Imagine que você precisa desenhar uma sala de aula que tenha 2,5 metros de largura e 6 metros de comprimento em uma folha A4. Para que a gente faça isso de uma maneira técnica, nós temos que seguir a norma NBR 8196, que é a norma técnica que fala sobre o emprego de escala. E o que é uma escala? Uma escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto que a gente vai desenhar, seja uma casa, uma sala, um quarto ou mesmo uma peça mecânica. Existem 3 tipos de escala: a de redução, como por exemplo 1:2, 1:5 e 1:10, a natural, 1:1, e a de ampliação, 2:1, 5:1 e 10:1. E o que significa esse 1:2, 1:5, 1:100, 1:10, 1:20, 1:25? Na escala de redução, 1:2 significa que o desenho foi reduzido 2 vezes. 1:5 quer dizer que o desenho foi reduzido 5 vezes. 1:10 quer dizer que o desenho foi reduzido 10 vezes. Na escala de ampliação, 2:1 quer dizer que o desenho foi ampliado 2 vezes. 5:1, que ele foi ampliado 5 vezes. E 10:1, que ele foi ampliado 10 vezes. Vamos imaginar que nós temos um projeto residencial cuja escala é 1:100. O que significa esse 1:100? Que para cada uma unidade do desenho, eu tenha 100 unidades do tamanho real. Imaginando que a unidade desse projeto seja em centímetros, isso quer dizer que para cada 1 centímetro que eu tenho no desenho, eu vou ter 100 centímetros no tamanho real, ou 1 metro. Para cada 2 centímetros no desenho, eu vou ter 200 centímetros no tamanho real, ou 2 metros. Para cada 5,5 centímetros no desenho, eu vou ter 5,5 metros no tamanho real, ou 550 centímetros. Vamos voltar aqui para a nossa sala de aula, onde a gente tem a largura de 2,5 metros e o comprimento de 6 metros. Se eu fosse aplicar a escala para desenhar numa folha A4, se eu fosse aplicar a escala 1:100, por exemplo, o que eu teria que fazer? Como é que eu representaria essa parede de 2,5 metros no desenho, na folha A4? Eu preciso reduzir essa parede de 2,5 metros 100 vezes. Como é que eu faço para reduzir ela 100 vezes? Basta pegar 2,5 metros e dividir para 100, que vai dar 0,25 metros. Portanto, basta você pegar uma folha A4 e desenhar um traço que vai representar essa parede com um tamanho de 0,025 metros. Para fazer isso, você vai precisar de um instrumento de medida. Nesse caso, uma régua, por exemplo. Só que aí a gente entra num problema. Como é que eu vou desenhar 0,025 metros se a minha régua está em centímetros? Você pode fazer a conversão. Mas para evitar fazer essa conversão durante o desenho, é importante que a gente faça essa conversão antes de iniciar o desenho. Então, antes de começar o desenho, vamos converter todas as unidades reais, que estão em metros, para centímetro, porque a nossa régua está em centímetros. Se a nossa régua tivesse em metros, não havia necessidade de fazer isso. Então, vamos converter 2,5 metros para centímetros. Basta multiplicar por 100. 2,5 metros vezes 100, 250 centímetros. Ou seja, aquela parede ali tem 250 centímetros de tamanho real. E a outra parede, 6 vezes 100, tem 600 centímetros no tamanho real. Agora que eu fiz a conversão e que eu sei o tamanho real em centímetros, eu vou aplicar a escala no desenho. Eu vou desenhar um traço representando essa parede de 250 centímetros, aplicando a escala de 1:100. Ou seja, eu vou pegar 250 centímetros e dividir por 100. E eu vou ter que fazer um traço de 2,5 centímetros. Já a outra parede, que tem 600 centímetros, basta você pegar 600 centímetros, dividir por 100, e eu vou ter um traço de 6 centímetros. Dessa maneira. Primeiro eu vou fazer o comprimento de 6 centímetros. Então eu vou fazer um traço representando a parede de 6 metros.
E agora eu vou fazer um traço representando a parede de 2,5 metros, fazendo um traço de 2,5 centímetros. E se eu fosse aplicar a escala de 1 para 50? Basta eu pegar o tamanho real, 250 centímetros, e dividir por 50. Então eu vou ter que ter uma linha de 5 centímetros. E pego o tamanho real da outra parede, que é 600 centímetros, e divido por 50, 12 centímetros. Dessa maneira. E se eu fosse aplicar a escala de 1 para 25? Pego o tamanho real, 250 centímetros, e divido por 25. Então eu vou fazer um traço de 10 centímetros. Pego a outra parede, que tem 600 centímetros, divido por 25 e eu vou ter que fazer um traço de 24 centímetros. Dessa maneira.